Vou começar então a tratar sobre o capítulo 2 do livro Texto Base que eu utilizo aqui no canal, que está me ajudando na construção desta playlist sobre administração estratégica. O título do capítulo 2 é o seguinte: Oportunidades e ameaças do ambiente externo. Eu já comecei no vídeo passado esse capítulo apenas mostrando quais serão os tópicos que esse capítulo tratará. A playlist que eu estou construindo de administração estratégica está baseada neste livro aqui, ó. É uma playlist apenas introdutória, por isso que eu estou utilizando livros e inclusive até me ajuda a revisar muitos desses conteúdos que eu já não lembro mais. Eu me formei em administração entre 2009 e 2013 pela PUC-PR, né? E nós estamos em 2024, dia 15 de maio de 2024. Então, muita coisa eu realmente não lembro. E eu preciso consultar esses livros para que eu possa lembrar deles todos. E também não tenho tempo de editar os vídeos, né? Então, não tem como eu... não tem maneira melhor de eu gravar esses vídeos do que seguir o próprio roteiro do livro em si, né? Então vamos lá, capítulo 2, oportunidades e ameaças do ambiente externo. Antes de entrar no texto, que são 3 parágrafos, é importante lembrar que essas playlists que eu estou construindo de administração de empresas são playlists interconectadas. O que eu quero dizer com isso? Que num curso ou numa faculdade de administração de empresas, um estudante ou então quem tem acesso àquele tipo de conteúdo conhece as principais áreas da administração de empresas. E quais são elas? Administração estratégica, que é a playlist que eu estou construindo hoje. Administração de recursos humanos, que eu também tenho uma específica aqui no canal. Administração da produção, administração de marketing e administração financeira. Então são essas principais áreas aí, as 5 principais áreas. Estratégia, recursos humanos, produção, marketing e finanças. São estas áreas mínimas, básicas, que qualquer pessoa que se forma em administração sai entendendo um pouco. E com esse tipo de conhecimento você já consegue entender muita coisa que acontece numa empresa, inclusive. E aí a administração estratégica, ela lida com muitas coisas, mas principalmente com questões estruturais de médio e longo prazo de uma empresa. E aí o capítulo 2 ele trata de oportunidades e ameaças do ambiente externo. Por quê? Porque a administração estratégica ela se importa ou se preocupa com ambientes dentro de uma empresa e fora, ou seja, ela se preocupa com o ambiente externo a uma empresa e o ambiente interno de uma empresa. O ambiente externo, o administrador estratégico, pensemos agora como se fosse o diretor da empresa, ele tem que buscar compreender ou entender ou descrever quais são as oportunidades e ameaças que ele tem no seu negócio com relação ao ambiente externo. Imagine você que você seja o dono de um restaurante. Esse restaurante ele tem fora daquele restaurante oportunidades e ameaças. Agora, e o ambiente interno? Bom, isso é uma outra área, um outro campo de estudo dentro da administração estratégica, que é o ambiente interno. E aí, neste caso, o gestor estratégico, ou o diretor, o dono da empresa, seja quem for que esteja lidando com isso, ele vai buscar identificar os pontos fortes e fracos, entre outras situações. Mas este capítulo 2 nós estamos tratando sobre oportunidades e ameaças do ambiente externo. Então, só revisando aqui, ambiente externo, quando se fala em ambiente externo, se pensa em oportunidades e ameaças com relação ao negócio da empresa, com relação à empresa em si. Ambiente interno são pontos fortes e fracos. E isso de acordo com este livro básico que eu estou seguindo. Talvez isso possa variar conforme o autor. Mas, então vamos ao texto dos 3 parágrafos introdutórios sobre este capítulo. A administração estratégica envolve 3 níveis de análise. Vamos ver então quais são esses 3 níveis. A administração estratégica envolve 3 níveis de análise. O macroambiente da empresa, o setor em que ela opera e a empresa em si. Então, o macroambiente, o setor específico onde ela está atuando e a empresa em si, o ambiente interno, o microambiente. Esses níveis estão representados na figura 2.1, deixa eu ver qual figura que é. Depois eu explico a figura. E esse capítulo 2 trata dos 2 primeiros níveis, ou seja, o macroambiente e o setor em que a empresa opera. Por que trata exatamente desses 2? Porque são ambientes externos, né? Tanto aquele macroambiente como o ambiente setorial, né? Ambos são ambientes externos. Já no capítulo 3 inicia-se a análise da empresa em si, ou seja, do ambiente interno. Toda empresa existe dentro de uma complexa rede de forças ambientais. Então isso é uma premissa básica. Toda empresa existe dentro de uma complexa rede
de forças ambientais. Todas as empresas são afetadas por tendências e sistemas legais, econômicos, tecnológicos e sociais. Vamos repetir isso aqui. Todas as empresas são afetadas por tendências, sejam elas de sistemas político-legais, ou seja, as leis, né, de política, economia em si, econômicos, tecnológicos e sociais. Juntos, esses elementos formam o macroambiente da empresa. Como essas forças são muito dinâmicas, suas constantes mudanças criam milhares de oportunidades e ameaças ou restrições para os administradores estratégicos. Então, como tudo isso está sempre em movimento, como se fossem placas tectônicas de tudo isso, obviamente que diante deste macroambiente, que são políticos legais, econômicos, tecnológicos e sociais, surgem aí oportunidades, né? E também surgem ameaças deste macroambiente, que o administrador estratégico tem que dar um jeito de saber lidar com isso tudo. Que nesse caso a gente pode pensar como o próprio dono da empresa, de um restaurante ou coisa assim. Então voltando ao exemplo do restaurante, né? Então, o dono do restaurante, o que é o macroambiente dele ali? O que é o ambiente externo? É a concorrência dele no ambiente setorial e também o macroambiente, ou seja, as questões político, legais, econômicos, tecnológicos e sociais. Então isso tudo faz parte do ambiente externo, no caso deste exemplo de alguém que tem um restaurante, e o quanto que isso impacta como oportunidade ou ameaça. Por exemplo, cada empresa também opera dentro de um ambiente mais específico denominado setor industrial. Um grupo de empresas que produzem mercadorias ou oferecem serviços concorrentes, por exemplo. A estrutura de um setor influencia a intensidade e a competição entre as empresas que dele fazem parte, impondo algumas restrições em suas operações e oferecendo várias oportunidades para que as empresas bem administradas obtenham vantagens sobre suas concorrentes. O sucesso da administração depende da criação de um elo entre a empresa e seu ambiente externo, por meio de atividades da análise ambiental. Então isso é o papel, né, do administrador estratégico, fazer essa análise ambiental, tanto do macroambiente como do ambiente setorial, que compõe o ambiente externo, identificando oportunidades e ameaças. E o vídeo de hoje é sobre isso, e eu quero apenas aqui descrever então de forma bem sucinta, ou eu vou deixar isso para o próximo vídeo, porque isso aqui dá um vídeo também, porque tem bastante coisa, né? Vou deixar para o próximo vídeo. Então, este vídeo de hoje eu finalizo por aqui, trazendo esta breve introdução sobre ambiente externo, oportunidades e ameaças do ambiente externo, tanto setorial como macroambiente. No próximo vídeo quero tratar sobre os 3 níveis de análise, estratégicas, ou os 3 níveis estratégicos, os 3 níveis de análise estratégica de uma empresa. Eu fico por aqui até semana que vem. Dá uma olhada no vídeo anterior, caso você tenha interesse, onde eu fiz um apanhado geral sobre todos os tópicos desse capítulo 2 que eu vou tratar nos próximos vídeos.